Bom dia, empreendedores! Bom dia! É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês hoje, pleno sabadão. Eu tinha preparado um discurso falando assim, porque nessa manhã fria, né? Daí eu falei, não, tem que mudar, né? Gente, nessa manhã quente, de sol, né? Uma semana fria, que vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, escolheram estar aqui, aprendendo, buscando oportunidades, buscando negócios, e é isso que enriquece, isso que mostra o valor que vocês têm e o quanto vocês valorizam o negócio de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? E hoje eu trouxe uma palestra para vocês, poderosíssima. Vou falar sobre liderança para valer. Liderança na prática mesmo. Como que a gente coloca isso para rodar no dia a dia? Né? Afinal de contas, quem empreende precisa saber cuidar de gente. Gente, qual que é o maior desafio hoje das empresas? Né? Você que é empreendedor, você que é empresário, você sabe, o seu negócio precisa ser competitivo. Competitividade é fundamental, né? Outro dia eu estava conversando com um empresário e ele falou assim, sobreviver. Eu falei assim, não, sobreviver é um desafio, mas não basta sobreviver, né? E para sobreviver, a gente precisa ter competitividade, precisa ter algo a mais que agregue interesse para as pessoas. Pode entrar, turma, a gente já começou uma palestra aqui para quem é empresário, é empreendedor e tem uma equipe para liderar e quer saber como conquistar essa equipe. Gente, quais são as qualidades de uma empresa competitiva? Agilidade, qualidade, menor custo, valor agregado e conexão. É isso que faz o seu cliente ir até você. É isso que faz com que o seu cliente queira escolher o seu negócio ao concorrente. Todo mundo sabe disso e entende a necessidade. Agora, qual que é a parte importante? Como que a gente mantém um negócio competitivo de verdade? Você pode pensar na qualidade do produto que você vende, você pode pensar em como que a sua empresa se apresenta, mas de verdade, quem vai tornar o seu negócio competitivo? Exatamente, as pessoas que trabalham na sua empresa. São as pessoas que trabalham no seu negócio que vão deixá-lo competitivo, né? E eu, pensando em equipe, seja bem-vindo, tudo bem? Pensando em equipe, pensando em pessoas que vão estar com vocês, hoje, qual é o maior desafio que um líder enfrenta? Qual é o maior desafio de um líder? É a falta de engajamento da sua equipe. As pessoas estão sentindo isso, estão falando comigo sobre isso, os números estão aparecendo sobre isso. As pessoas estão desengajadas, estão indo trabalhar e parece que não estão. Estão lá e fica no celular, fica na conversa, é falta, é gente que fica doente, é gente que não aparece, né, sem justificativa, é gente que está ali pedindo demissão, é gente que está cavando para ser demitido. E como fica o negócio de vocês? Como fica a empresa de vocês quando as pessoas estão desse jeito? Vocês perdem produtividade, perdem oportunidade, a qualidade do serviço cai. Tudo aquilo que mantém a sua empresa competitiva vai caindo. A sua agilidade, a sua qualidade, a sua entrega vai ficando totalmente ruim por conta disso. Como que você vai fazer o seu negócio crescer? Como você vai fazer o seu negócio expandir se as pessoas que trabalham com você não estão engajadas? Difícil, né? Estou falando bobagem, gente? Vocês sentem isso aí nas equipes de vocês? Vocês percebem que as pessoas estão com mais o que fazer do que só isso? Outro dia um empresário estava falando para mim, cara, eu não estou perdendo meus funcionários para a concorrência. Eu estou perdendo meus funcionários para o iFood, para o Uber. As pessoas não estão querendo participar do negócio. E como já dizia o Papa da liderança, John C. Maxwell, é um número muito pequeno para fazer qualquer coisa grande. Você não vai conseguir expandir o seu negócio sozinho. Mas tem inteligência artificial. Mas quem vai pilotar a inteligência artificial? Quem vai trazer para o mundo físico o que a inteligência artificial respondeu ali na tela do computador? Tem que ter gente.
E você precisa ser a pessoa que faz isso acontecer, que faz esse diferencial, né? E talvez você esteja vendo tudo isso acontecer e fala, Paulo, mas eu tomo ação, eu estou ali no controle dos números, eu estou vendo as coisas acontecendo, por que que ainda assim, eu ali, ó, na risca do negócio, a coisa ainda está desandando com a equipe? Por quê? Gestão não é liderança. É isso que muita gente confunde. Passa os dias em cima das planilhas, passa o dia em cima do CRM, das ferramentas de RH, seja lá qual for a ferramenta que você está utilizando para controlar a produtividade, o trabalho da sua equipe, você está olhando os números e ainda assim a coisa não está indo. Eu trabalhei uma vez num projeto e o projeto estava terrível. Eu sou da área de tecnologia, vim da área de tecnologia, trabalhei em muitos projetos críticos para muitas empresas grandes. E um desses que estava totalmente ferrado, a gente estava assim há semanas, trabalhando sem parar, a equipe totalmente desgastada, virando noite, final de semana, feriado, a gente já está uns 3 meses, 4 meses nessa pegada. E aí chegou o ponto do presidente estar sentando com a gente para planejar como que ia ser a entrega do dia seguinte. E a gente ficava ali, os líderes, os gerentes, em cima dos números, olha, tem tantas horas ainda para fazer, tem tantos programas, tem tantas coisas, a gente está com uma equipe com esse número, então amanhã a gente vai conseguir entregar X. No outro dia a gente entregava X, sim ou não? Não. Por quê? Porque enquanto os números estavam tudo certo, a gente não estava considerando o fator mais importante, o fator humano. As pessoas não vinham. Ou quando chegavam, estavam totalmente cansadas, desmotivadas, estressadas. Algumas adoeciam, outras tinham que ir resolver problemas. E a gente só olhando os números e querendo que a coisa acontecesse, não acontecia. Por quê? De novo, a parte mais fundamental para fazer o seu negócio acontecer não está funcionando. Não vai responder do mesmo jeito. Gente, a gente passa muito tempo aprendendo sobre coisas técnicas, para aprender a gerenciar esses números. Tem um monte de curso, tem faculdade, tem MBA, tem pós, especialização nessa parte de como eu faço o meu negócio acontecer, como que eu controlo as finanças, os riscos, etc. Mas as pessoas esquecem que a parte mais importante do negócio são as pessoas. O Excel vai sempre responder do mesmo jeito quando você colocar uma fórmula lá, né? O seu CRM, o software que você usa na sua empresa, pode até dar um bug de vez em quando. Mas alguém vai lá e conserta, e sempre que você aperta o botão, ele responde do mesmo jeito. As pessoas não. As pessoas não respondem do mesmo jeito que a máquina. Não é todo dia que a pessoa está bem-humorada, não é todo dia que a pessoa está inspirada, não é todo dia que a pessoa está resoluta, não é todo dia que a pessoa está presente. E às vezes no mesmo dia o humor muda, né? A pessoa chega mal-humorada, melhora, depois piora, ou chega bem-humorada, depois fica mal-humorada. Como que a gente lida com isso? Porque a gente tem que lidar com isso. A gente tem que fazer com que as pessoas fiquem bem. Tem gente que fala assim, líder não é sorveteiro, não tem que deixar as pessoas contentes. O Washington Oliveto discordava, ele falava que o clima da empresa, né, ele falava que o clima da empresa era responsabilidade do líder. Inclusive, ele trazia sorvete para a equipe quando a equipe não estava bem. Diz que quando ele chegava com um carrinho de sorvete lá, o pessoal olhava e falava assim, as coisas não estão bem mesmo, né, chefe? O pessoal já sabia. Você tem que dar um agrado, você tem que cuidar melhor. É muito importante cuidar das pessoas, gente, porque são elas que vão cuidar do negócio de vocês. São elas que vão fazer a diferença. Não é só escolher, você não vai escolher. Não é como, eu contratei esse software e ele vai funcionar direito para sempre. Eu não preciso me preocupar, né? E a gente sabe que mesmo software, ou hardware, ou equipamento, você tem que dar manutenção. Pessoas também. Principalmente, pessoas precisam dessa manutenção. Tá?
Por quê? Porque muitos de nós que abrimos negócios, viemos de uma área técnica. A gente era especialista em alguma coisa, a gente era muito bom em alguma coisa técnica. Eu era um excelente cabeleireiro, eu era um excelente manicure e abri a minha loja de manicure. Aí contratei 10 manicures, não sei porque ninguém funciona. Eu era um excelente padeiro, um excelente cozinheiro. Resolvi abrir um restaurante e caramba, as coisas não estão indo tão bem. Se eu sou tão bom naquilo que eu faço, por que não está dando certo? Porque você pode cuidar bem da parte técnica. E geralmente você é um especialista nisso, ninguém duvida. Mas é a parte humana que vai comprometer as coisas. Porque você vai precisar de gente fazendo aquilo que você não faz tão bem. Você vai precisar de gente fazendo aquilo que não está no seu escopo de trabalho. Ou mais, talvez até fazendo aquilo que você faça, para fazer melhor aquilo que você faça, para você poder fazer outras coisas. Mas você precisa saber lidar com essas pessoas. Faz sentido isso que eu estou falando, turma? Legal. Quem aqui é muito bom? Olha, eu abri meu negócio, comecei meu negócio porque era muito bom naquilo que eu fazia. Levanta a mão assim, deixa eu ver. Legal. Quem está pensando ainda, quem ainda não tem um negócio aberto, mas está pensando em abrir um negócio? Tá joia. A maioria de vocês já tem negócio, é isso? Bacana. Quem aqui tem equipe hoje na empresa? Legal. Quem aqui é o empreendedor, né? Sou eu que faço tudo sozinho. Legal. Ser eu empreendedor é como a gente começa, né? A gente que começa fazendo as coisas. E aí é um cuidado do pessoal que já tem mais experiência, que já está com o negócio há mais tempo, que a gente sabe, né? Qual que é o perigo, né? O preciosismo que a gente fica com o nosso negócio. Não, porque eu faço desse jeito, é assim, 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 assado. Mas você vai deixar outras pessoas fazerem. Elas não vão fazer que nem você. E a gente tem que estar disposto a deixar as pessoas tocarem a empresa do jeito que elas sabem. E esperar que pelo menos seja melhor do que o que a gente... Não igual ao que a gente faz, mas que entregue o que a gente faz e principalmente, se possível, melhor do que a gente faz. Mas se a gente não dá oportunidade, se a gente não conduz, se a gente não abre espaço para isso, é difícil o negócio crescer. Saltar do primeiro colaborador para o segundo, do segundo para o décimo, do décimo para 30, de 30 para 50, 50 para 100, e aí o céu é um limite. Então a gente precisa saber cuidar de gente, tá? Precisa saber. E isso não acontece porque essa frase aqui é uma frase que muitos líderes adoram falar. Quem lidera está só. Vocês já ouviram essa frase em algum momento na vida de vocês? Vocês já se pegaram falando isso? Liderar é muito solitário. Liderar é muito solitário. Como é só? Eu tenho uma dó dos líderes. Eu tenho, porque eu também já passei por isso. Também já fui convidado para liderar equipes mais de uma vez. E você se vê perdido. Na hora do problema, na hora da dúvida. Tendo que responder um monte de gente. Tendo que entregar resultado. E o seu resultado não é mais só o seu resultado é o resultado do que todo mundo faz. E você está lá sozinho, na hora da dúvida, na hora da dor, na hora de você perguntar para alguém quem eu contrato, quem eu promovo, quem eu demito. Será que eu demito? Será que eu contrato? Por que eu devo promover esse e não aquele? Como que eu vou avançar com essa equipe? Tem uma pessoa que está ali, que eu falo com ela, ela não muda, ela não responde. O que eu faço com essa pessoa? Que outra estratégia? E essa solidão, gente, essa solidão nossa, tá porque a gente acreditou lá atrás que coisa técnica a gente tem que buscar ajuda. Eu tenho que ler o manual, eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que ir para a faculdade. Mas, humanas, gente,
Eu sou gente. Meu pai e minha mãe é gente. Minha mulher é gente. Meus filhos são gente. Então eu entendo de gente, porque pelo menos umas 5 gentes aí eu tenho em volta de mim, certo? Então eu entendo muito bem de gente. Sim ou não? Não, né? Porque o seu funcionário veio da casa dele, com a cultura da casa dele, com a história da casa dele. E são várias casas diferentes, várias culturas diferentes, várias ideias diferentes. E você percebe que quando chega ali naquele mundo que é a sua empresa, no mundo que é o seu negócio, os conflitos começam a surgir. As divergências começam a surgir. Parece uma torre de Babel. Tem hora, cada um falando uma coisa, cada um entendendo de um jeito. Você discutindo com a pessoa sem perceber que vocês estão falando a mesma coisa. É preciso sair dessa solidão, é preciso buscar outros caminhos, é preciso buscar entendimento, buscar bons exemplos. Tem um cara que eu admiro muito, se chama José Luiz Tejon. Ele tem uma história de vida fantástica, eu recomendo todo mundo conhecer a história do Tejon, saber quem ele é, aprender com ele. E ele numa palestra, né, numa vez que eu estava fazendo um curso com ele, ele me falou assim, e eu achei ótimo isso. Ele falou assim, cara, nós como líderes temos que agir como bons pais. Como um pai que vai lá e fala com o filho, e repete, explica e orienta. Mas se a gente não teve um pai que faz desse jeito, como que a gente vai fazer isso com o outro? Se eu não aprendi a cuidar, orientar, explicar, educar, se eu não aprendi isso, como que eu vou fazer isso com o outro? Por isso o líder tem que entender, a maior ferramenta de um líder é a sua capacidade de buscar sempre se educar, se reeducar, aprender. Não é sobre técnica, é sobre comportamento. Não é só cabeça, é coração. Gente, liderança é mente e coração. O líder tem que domar o seu coração. O líder tem que saber que no peito do outro bate um coração. As pessoas não estão ali só pensando em dinheiro. Vocês sabem disso. Tem gente que sai de empresa para receber menos. Tem gente que está saindo da empresa para ganhar a mesma coisa. Por quê? Porque o coração dela não está ali. E essa importância da sua empresa ser um lugar onde que as pessoas se sintam bem. E isso só vai acontecer se você, que é o líder imediato, a pessoa que cuida da equipe, faz com que ela se sinta bem. Ajuda ela a sentir que ali é o lugar dela. Que ali o que ela faz importa. Que ali a contribuição dela tem valor. E que ali ela tem um grupo que apoia e acolhe ela, por quem ela é. E isso, turma, não é gestão. Isso é liderança. E isso não é simplesmente, Paulo, mas então a minha empresa tem que virar uma ONG para eu ficar acomodando as pessoas bonitinho, etc, etc. Não se trata disso. A gente tem que entender que bons resultados vêm de pessoas que se sentem bem. Minha filha, uma vez, a minha filha mais velha, quando ela era pequenininha, a gente estava assistindo um filme, desses filmes da Disney que tem vilão, né? E a pessoa era malvada. Não lembro que filme que era, que vilão que era, mas eu sei que era um vilão ruim, que vivia aprontando. E ela virou para mim e falou assim, pai, por que essa pessoa é tão ruim? Por que ele é tão ruim, pai? Eu falei, filha, porque ele não é feliz. Gente feliz não dá problema. Gente que se sente bem, que está segura, não dá problema. É gente infeliz, que não se sente amada, que não se sente valorizada. Por trás de um funcionário que não está indo bem, tem um coração ferido, tem uma pessoa ferida. E por mais que lá, né, nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos pastores, ou talvez até somos, mas nós estamos tocando um negócio ali e não uma igreja, não uma ONG, né? Como disse um dos papas do coaching que eu conheci, né, que chama, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que me deu um breve branco, mas eu já lembro o nome dele.
É o Marshall Goldsmith. Ele disse o seguinte, meu nome é Marshall Goldsmith, não é Jesus Cristo. Eu estou no ramo de coaching, não no ramo da salvação. Então não se trata de salvar as pessoas, mas de ajudar as pessoas a melhorarem o quanto elas precisam melhorar para fazer o que precisam fazer. O que nós esperamos que elas façam. E nesse ponto, o líder tem um papel fundamental de facilitador disso. A vida já está difícil demais de todo mundo, gente. A gente tem que facilitar a vida das pessoas, naquilo que a gente puder. Faz sentido, turma? Legal. Nesse ponto, então, já que liderar é cérebro e coração, eu queria falar para vocês da forma como eu tenho ajudado vários empresários, vários executivos a cuidarem das suas equipes, cuidarem das suas empresas, cuidarem dos seus negócios. É o meu programa de mentoria chamado Liderança para Valer. Ele tinha um outro nome, mas eu criei esse nome novo porque eu achei muito mais bonito. E quem me deu esse nome foi meu padrinho, Roberto Chiniachique, então é esse o nome agora. E liderança para valer, gente, que é o quê? Liderança na prática. Sem muita teoria, sem muita coisa. É o que você precisa fazer hoje de uma forma simples, prática, para resolver o seu problema, para acabar com aquele conflito que está angustiando você, angustiando a sua equipe. Para dar aquele feedback que nunca cai bem. Né? Outro dia o pessoal falou assim, o pessoal aqui detesta feedback. Eu falei assim, mas vocês dão feedback ou vocês dão esporro? É diferente, né? Tem que saber como falar com as pessoas, tem que saber como se comportar. E é pensando nessas ferramentas que todo líder precisa para conquistar e engajar a sua equipe, que eu criei esse programa com estratégias simples, poderosas, para vocês colocarem. E como eu sei também que a vida do líder não está fácil, né? Afinal de contas, vocês têm um monte de coisa para fazer na empresa de vocês, não é isso? Né? Se eu chegar e falar assim, olha, tem uma lição de casa, você tem que escrever, tem que fazer, tem que... não vai rolar. Não vai rolar. Então eu prefiro muito mais fazer de uma forma que sejam coisas que vocês mudem a forma de enxergar e de agir com as pessoas. E que vocês vão colocar em prática no dia a dia, todos os dias, de forma simples. Não precisa ter 50 passos, 200 mil passos. Coisa simples. E dentro do que a liderança abrange, eu separei 5 pilares que são fundamentais para todo líder, não estou falando gestor, de novo, estou falando líder, aquele que lidera a equipe, tá? Que lidera as pessoas. 5 passos que são importantíssimos e eu vou dar uma ferramenta para cada um desses passos. Estão prontos aí? Vamos anotar? Põe a caneta, vocês vão lembrar do que eu vou falar, ok? Primeiro passo, fundamental para quem lidera. Lidere-se. Gente, todo líder tem que saber o seguinte, a sua liderança começa com você. Se você não tem capacidade de se falar para fazer o que tem que fazer o que tem que fazer da sua parte, adivinha o que vai acontecer com as pessoas que te seguem? Se você não tem a capacidade de cumprir a palavra, de cumprir os combinados, adivinha o que acontece? A sua equipe também faz a mesma coisa. A sua equipe não faz o que você fala, os seus filhos não fazem o que você fala, eles fazem o que você faz. Por isso é importante ter esse tipo de consciência. Se a gente quer começar a liderar, a primeira pessoa que precisa estar na nossa mira é a gente. E a ferramenta que eu vou dar para vocês hoje é uma ferramenta simples, porque eu sei que muito empresário cuida da empresa, da fatura, das contas a pagar, contas a receber, do cliente, etc, etc. O que muito líder está deixando de lado? A saúde. Tem líder que faz tempo que não faz um check-up, tem empresário que faz tempo que não faz um check-up, que vai no médico ver como está a pressão, como que está a taxa de glicose, como que está o seu metabolismo, como que está o seu nível de gordura, como que está o seu nível de musculatura.
Paulo, mas o que isso tem a ver com negócio, com liderança? O que isso tem a ver? Gente, entenda o seguinte, o que saúde tem a ver com negócios? Se você estiver morto, você está fora dos negócios. Simples assim. Se você vive com dor, se você vive com mal-estar, adivinha como que você vai tratar as pessoas? Lembra lá o vilão que eu falei, que é minha filha? Gente infeliz que causa problema, gente feliz, bem resolvida, contente, resolve as coisas. Isso começa com a sua saúde, gente. Sabe aquela dorzinha que faz tempo que você não vai ver o que é? Vai cuidar, vai fazer fisioterapia. Precisa fazer uma cirurgia? Precisa. Faz a cirurgia, resolve, se cuida. Cuida da alimentação, cuida do corpo. A gente ouve muito a frase, né? A frase que marca mais é mente sã, corpo são. O que a gente está aprendendo hoje em dia cada vez mais é corpo são, mente sã. Quando você faz exercícios, quando você está bem, sua cabeça funciona melhor. Os níveis de estresse diminuem. Você pode tomar decisões de uma forma mais clara, menos enviesada, com a tua dor, com a tua raiva, com o teu mal-estar, com a tua gastrite. E mais com clareza. Deixa isso resolvido. Turma, toma isso como uma coisa importante. Tem várias outras coisas que eu posso falar, mas essa é a número 1. Porque se você não estiver funcionando, se você não estiver bem, adivinha, nada mais vai estar. Cuida de você. E aí você também vai inspirar as pessoas da sua equipe a se cuidarem. Né? O seu funcionário doente, que não se cuida igualzinho você, também não vai funcionar bem. E assim por diante. Tome esse cuidado. Beleza? Faz sentido, turma? Sim ou não? Quem aqui vai marcar um check-up depois dessa conversa? Aê. Quem aqui vai vai procurar tá enrolando para falar com o personal trainer, né? O cara fica lá assim, vamos começar, semana que vem. Semana que vem é essa semana agora, segunda agora? Sim? Fechou. Maravilha, ótimo. Segundo passo, turma, fundamental. Bem-vindos aí, quem está chegando. Foco na equipe. Gente, vocês ouviram todo mundo falar isso. Foca no resultado. Foca no resultado. E o resultado não acontece. Você está lá focando no resultado, mas o resultado não acontece. Por que não? Porque o resultado depende da sua equipe. Você está olhando o número e não está olhando quem faz os números. É importante cuidar das pessoas. Tem que ser uma prioridade. Eu vou ensinar para vocês agora uma ferramenta. Eu vou depois contar uma história dessa ferramentinha que eu vou explicar para vocês, que é simples, mas revoluciona o dia a dia de qualquer empresário. De qualquer empresário. Começa o dia chegando para as pessoas próximas. Paulo, tem uma equipe muito grande. Ok, pega as pessoas próximas de você. Então, uma equipe de 10, 15 pessoas. Chega para essas pessoas e fala, oi, bom dia, como você está? Não pergunta se está tudo bem. Está tudo bem? As pessoas vão dizer que está tudo bem. Não pergunta se está tudo bem. Pergunta como você está. E ouve a resposta. Paulo, mas isso vai tomar o meu tempo. Vai tomar uns 2, 3 minutos do seu tempo para cada pessoa que você falar. E o que você está fazendo é algo que vai ajudar nos 2 sentidos. Primeiro, que as pessoas vão falar, puxa vida, essa pessoa se importa. Se importem com as pessoas. Se importe. É gostoso saber que alguém se importa com você. Que não está ali só querendo saber se você está entregando resultados, se você só está entregando número. Que a sua vida importa. E importa. Agora, como eu te falei, não é só para ser uma pessoa boazinha. É para ter resultado. Quando alguém te diz como ela está, e ela começa, eu não estou muito bem não, o meu ciático está atacado. Caramba, o ciático está atacado, essa pessoa tem hérnia de disco, eu já sei. Quando ela fica desse jeito, dá uns dias, trava a coluna dela e ela falta. E ela está com um negócio para me entregar na sexta-feira. Caramba, eu preciso mexer na demanda dessa pessoa.
E aí, como é que você está? Ah, eu estou bem. Como é que está a mãe? Ah, a mãe piorou essa noite, minha mãe está meio ruim, eu estou achando que talvez a gente vai ter que internar. A mãe vai ficar internada. Provavelmente ela vai ter que se ausentar para ir lá cuidar da mãe. E tem coisa com essa pessoa, eu preciso ver como que eu já contorno isso, crio uma estratégia para substituir esse negócio. Estou vendo que um está ficando resfriado, estou vendo que outro já está na beira das férias. Eu sei que um cara joga bola no final de semana e é só isso que ele faz. Toda sexta-feira, segunda-feira, ele chega, tem segunda-feira que ele chega bem, tem segunda-feira que ele chega mal. E a segunda-feira que ele chega mal, ele trabalha mal. Eu preciso colocar isso na minha estratégia. Esse como você está não é só eu gosto de você, eu gosto de você e me importo com você. Mas eu estou fazendo gerenciamento de riscos. É assim que eu crio o meu plano de contingência, é assim que eu crio o meu plano de mitigação. Faz sentido, turma? Vocês têm aí um funcionário que já está sinalizando que está ruim? Ou que está com algum problema, ou que está com uma situação que vai ter que se ausentar? Isso é um baita de um sinal para dizer, eu preciso mexer alguma coisa aqui. E às vezes é um pessoal que você vai falar, tira uma folga hoje para resolver esse problema, porque as coisas estão tranquilas, mas na semana que vem você compensa. Ou eu já estou vendo que o Jorge vai faltar na semana que vem, porque a mãe dele vai internar na semana que vem, você cobre o Jorge. É assim que a gente vai mexendo as coisas. Use essa ferramenta. Eu tenho uma cliente minha que numa aula que numa das primeiras aulas que eu dei na mentoria para ela, eu falei isso. Depois ela veio conversar comigo e falou assim, Paulo, o dia que você me falou aquilo, eu fiquei com uma raiva de você. Porque eu falei assim, eu não acredito que eu paguei um treinamento com um cara, para o cara me falar para dar bom dia para os meus funcionários. Mas aí você falou, você está fazendo isso? Você está perguntando como as pessoas estão e você está ouvindo? E você está vendo como isso impacta? Faz isso. Ela falou assim, eu fiquei com raiva com você na hora, no dia, mas eu vi que eu não fazia. Aí eu falei, então tá, vou começar a fazer. Mudou todo o meu negócio. Mudou tudo, porque eu comecei a olhar a equipe de um outro jeito. Eu comecei a perceber que as informações deles me ajudam a criar estratégia para o meu negócio fluir. Então não subestime a simplicidade de uma ferramenta. Entenda o impacto dela. Às vezes, as ações mais simples geram resultados mais poderosos. E esse, eu garanto para vocês, faz toda a diferença. Beleza? Próximo passo, rapidão. Vamos lá, porque o tempo está comendo. Como é que estamos de tempo aí, turma? Tem umas 3 horas para falar? 15? Nossa, 15 minutos a gente faz chover aqui. Pessoal, segurança psicológica. Essa bendita segurança psicológica. O que é isso? É criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis, onde as pessoas se sintam bem, se sintam que elas podem ser elas mesmas, falarem o que pensam, mostrarem problemas. Eu tinha um cliente, logo que ele me contratou, ele me chamou para conversar, ele apresentou, todo orgulhoso, dizendo assim, aqui na nossa empresa, nós não aceitamos, nós não admitimos erro. Eu falei assim, é mesmo? Vamos ver como isso funciona. E quando eu ia conversar com a equipe dele, que ele me chamou para lá, né? Ninguém chama um cara para treinar a equipe porque está tudo muito bem. Quando você vai ver para as pessoas como é que estão as coisas, está tudo bem. É mesmo? Está tudo certo. E os problemas aqui, não tem problema. E eu falei assim, vocês acham que o chefe de vocês pagou minha passagem, pagou meu hotel, pagou o meu valor para eu estar aqui falando com vocês porque está tudo bem? Mas aí que a gente vê, as pessoas não se sentiam confortáveis de dizer para ele qual era o problema. As pessoas não se sentiam seguras de dizer para ele, isso aqui está com problema, isso aqui está errado, isso aqui está caindo. A sujeira começa a ir para debaixo do tapete e quando você vai ver a coisa estoura. Todo líder tem que ser apaixonado por várias coisas, mas essa, entre o topo delas, problema.
Você tem que gostar de problema. Você tem que gostar que as pessoas te contem problema. Eu tinha um gerente meu, um amigo meu, que ele não servia para ser líder, né? O cara chegou num ponto que tinha um monte de problema na empresa. Um cara foi entrar na sala dele e ele falou assim: o que é que você está entrando aqui? É rifa. Se for rifa, entra. Se for problema, vai embora daqui. Não, você tem que fazer o contrário. É o contrário. É rifa, some daqui. É problema, traz aqui, vamos saber o que é. Me conta. E você tem que estar preparado para ouvir o problema que as pessoas te contam e ficar de boa. Como assim, Paulo? O cara veio me falar que caiu uma garrafa lá que custa 3 mil reais. O cara veio me falar que quebrou uma máquina, que a manutenção é 500 mil. O cara veio e eu tenho que ficar de boa? Tem que ficar de boa. Se você briga, se você atira no mensageiro, as pessoas param de trazer mensagem. Esquece o quem, o que aconteceu, como a gente resolve. O que aconteceu, como a gente resolve. É essa mentalidade que tem que ter. Como a gente resolve isso? Como eu vou resolver esse problema? E por fim, agradece as pessoas que vêm te trazer esses problemas. Porque elas têm que saber que isso é valorizado. Agradece quem está te trazendo informação do que está acontecendo. Porque do contrário, também as pessoas não vão saber se você se importa ou não. Se você nem agradece ou nem faz alguma coisa a respeito. Tá caindo ali o negócio. Não, deixa. Isso não é importante. Agradece e talvez você não possa fazer agora alguma coisa porque você está muito ocupado, porque você tem outra prioridade, mas em algum momento você vai poder fazer alguma coisa. Então fala, a gente vai resolver. E quando você fizer alguma coisa, avisa, resolvemos lá o que você falou, obrigado. Cara, como as pessoas se sentem bem por isso? Como as pessoas ficam gratas? A gente fala sobre pertencimento. Eu quero que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento. Como que elas vão ter pertencimento se a gente não se importa com o que elas estão falando? Então tem que dar essa importância, tem que dar esse valor. Faz sentido? É só pensar do outro lado, turma. Se você aponta um problema para alguém e a pessoa não faz nada, não está nem aí, você vai querer continuar falando com a pessoa? Provavelmente não. Não é? Então, cuidem disso. Cuidem de valorizar quem traz problema. Cuidem de valorizar quem aponta o que está errado. E por fim, turma, e não por menos, aliás, não é por fim ainda não, a gente ainda tem mais um. Vou correr aqui porque o tempo está aqui. Tá? Gente, todo líder que quer liderar de uma forma poderosa tem que ter uma comunicação atitudinal. Não é só o que você fala, o que você escreve, é como você fala, como você escreve. A gente tem que ter clareza, tem que ter assertividade, tem que ter uma certa fofura na nossa comunicação com as pessoas. Não basta, sabe, a gente estava acostumado com aquela comunicação seca. Vai, faz, é assim, é para lá, anda. Mudou, turma, mudou. Ninguém quer mais isso, ninguém quer mais ouvir desse jeito. E de verdade, a gente também não queria. Mas eu aprendi desse jeito, foi desse jeito que fizeram comigo. Esquece isso, gente. Nós estamos vivendo outros tempos, que graças a Deus estão sendo melhores porque a gente está ficando cada vez mais civilizado, e ficar mais civilizado significa a gente aprender a se tratar de uma forma cada vez melhor, e isso ser um nível de exigência. As pessoas querem isso. Não se trata de pegar no colo, de não sei o quê, mas se trata de, eu estou te ouvindo, eu estou contigo, e a gente está junto. Essa conexão é criada dessa forma. Então, eu vou dar de novo, né, como sempre, ferramenta simples, tá? Uma coisa que muitos líderes reclamam para mim é, caramba, eu peço as coisas e não me entregam. Eu peço para fazerem as coisas e a pessoa não faz do jeito que eu pedi, não me entrega as coisas, demora para entregar. Vocês sentem isso? Que a equipe vocês estão pedindo? E o que eu viro para esses líderes e pergunto mas você deu prazo para a pessoa fazer o que você pediu? A gente fala, não, mas eu dei prazo. Eu falei para me entregar essa semana.
Falei, mas essa semana pode ser segunda-feira às 9 da manhã ou sexta-feira às 6 da tarde, não é isso? Está dentro dessa semana, não é? Ah, mas é que para mim era importante, tinha prioridade. Então, o que você precisa adicionar em todo pedido que você fizer para um colaborador seu é prazo. Para quando você quer isso? Dia e hora. Porque, de novo, não, eu quero isso para terça. Terça é terça às 9, terça às 11 da noite. Eu quero para terça às 2. Eu quero para quarta ao meio-dia. Eu quero às 9h30 da manhã esse negócio na minha mesa. Na sexta-feira. Tem que ser claro, gente, no que a gente quer. Os outros não vão adivinhar. E tudo bem da parte deles. Esse é o nosso esforço. Então, inclui esse pequeno grande detalhe no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que as pessoas passam a respeitar melhor as coisas. E até porque vocês vão ter uma ferramenta melhor para cobrar. Por que você não me entregou quando eu pedi? Faz sentido? Agora sim, por fim, e não por menos, gente, competitividade colaborativa. As pessoas têm que estar dispostas a crescer, a evoluir, mas isso só vai acontecer de verdade se um colaborar com o outro. Se as pessoas compartilharem conhecimento, se as pessoas compartilharem o que sabem. Uma das técnicas que eu ensino tem a ver com os perfis que você precisa na sua equipe. Eu vou falar desse um perfil que é fundamental para essa parte, que é o perfil da pessoa que é uma facilitadora de aprendizagem. Você deve ter na equipe de você, que você trabalha lá, alguém que fala pra caramba, é tagarela, todo mundo vai lá perguntar para essa pessoa, todo mundo chega na mesa dela e quer saber as coisas, e ela explica para todo mundo. Às vezes ela se enrola um pouco no trabalho, mas ela está sempre ali ajudando a turma. Vocês têm alguém assim na equipe de vocês? Ótimo! Tira um pouquinho do trabalho dela para ela ter tempo para fazer isso, porque é essa pessoa que vai disseminar os processos, é essa pessoa que vai disseminar a sua cultura. Entrega mais conhecimento para ela, que ela vai te entregar mais resultados. É ela que a turma vai procurar para aprender, e você precisa disso, porque o tempo de ensinar custa. Você parar, você que é o dono do negócio, parar para ficar ensinando as pessoas, é muito caro. Que bom que se você tiver essa pessoa na sua equipe, usa bem isso, incentiva ela, valoriza, elogia o fato dela compartilhar o conhecimento na frente das pessoas para todo mundo saber. Isso é algo que o chefe valoriza, e é mesmo. Porque você precisa que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar. Você precisa que as pessoas se sintam à vontade e seguras de passar o que sabem e que isso só valoriza mais elas para você. Faz sentido, turma? Gente, eu sei que vocês são bons de negócio, bons de empreendimento, bons de gestão. Continuem sendo. Mas mais do que escolherem ser só gestores, só executivos, só business people, sejam líderes. Cuidem das pessoas que cuidam do negócio de vocês. Cuidem das pessoas que fazem o negócio de vocês acontecer e crescer. Cuidem de quem vai trazer o resultado. A gente não constrói empresa, a gente constrói equipe. A equipe constrói a empresa. A sua empresa vai ser o resultado das pessoas que você tiver na sua equipe. E é você que escolhe essas pessoas. É você que cuida delas. É você que as ajuda a chegar no próximo nível. Tá? E nós estamos chegando ao fim da nossa palestra. E eu quero fazer 2 convites para vocês antes de terminar, tá? O primeiro é esse, liderem. E o segundo é esse aqui. Junte-se a quem ajuda a crescer. Na segunda-feira, eu sei que vocês devem ter várias perguntas sobre liderança, que vocês devem estar querendo tirar outras dúvidas, falar coisas específicas de funcionários, de pessoas da equipe de vocês. Então, na segunda-feira, essa segunda agora, às 8 horas da noite, eu vou abrir uma sala exclusiva para vocês, para responder as suas perguntas.
para responder o que vocês quiserem sobre liderança, tá ok? Espero poder compartilhar ainda muito mais com o negócio de vocês e desejo que todos vocês tenham muito sucesso, desejo que todos vocês venham encontrar o que vocês vieram buscar aqui nesse evento hoje, vocês possam fazer muitos negócios e ajudar a vida de muitas pessoas, mas principalmente, vocês possam se tornar líderes cada vez melhores. Gente, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Pode. Perguntas aqui para você? Pode sim. Você saber quem é seu? Não, filho, sua música é maravilhosa. Mas quem seria o primeiro a fazer? Esse cara que é mestre nosso, ele fala. Vamos lá, alguém? Boa. Oi. Vou levar o microfone, vamos ver. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, desde Bom, meu nome é Gisele, eu trabalho como secretária há muitos anos, resolvi sair do cooperativo e agora estou prestando serviços secretariais para as micro e médias empresas. Show. E nessa, eu estou fazendo bastante projetos de empreendedores me procurando para ajudar as secretárias deles, a em processos e tudo mais. Uma das coisas que eu tenho observado muito, principalmente no comunidade empreendedor, é a questão de não ter processos, de lideranças desestruturadas. E eu estou entrando um pouco nisso, só que eu já venho do corporativo isso é muito mais rápido. Né? Então, como que eu, como uma pessoa que estou prestando de serviço, trabalhando ali, colaborando com as empresas, posso me posicionar diante de algumas situações que a gente lida, né? A questão da cultura, a questão do processo mesmo, de ferramentas que eu conheço, muitas empresas que de trabalho, como que eu faço essa implantação sem ser invasora, né? Sem sentir que a pessoa está invadindo ali o espaço das pessoas da equipe, e como que eu tenho um impacto menor nessa cultura. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu fui para esse mundo de coaching, que era muito bacana, que as pessoas diziam o seguinte, né? É uma piada que eu gosto muito, fala assim, né? Você sabe a diferença dessa pizza para a sua opinião? É que a pizza eu pedi, a sua opinião, não, né? E eu aprendi que eu não sou um opinador, eu sou um profissional. Eu não posso entregar uma solução que o meu cliente não pediu, né? Eu não posso apontar um problema que ele não reclamou para mim. Então, a coisa mais importante, eu também procuro fazer isso enquanto eu dou as minhas mentorias, né? Porque também acontece isso, eu estou no meio da gestão, eu só posso apontar, eu posso criar situações que levem a pessoa a se perguntar ou perceber que tem uma coisa errada, até o ponto de ele perguntar, mas por que isso está errado? E se eu souber a resposta do porquê aquilo está errado, muito provavelmente ele vai pensar, esse cara se sabe por que está tendo um problema, ele também sabe a solução. E é assim que a gente parte para um outro contrato. Então, se a pessoa te pediu para entregar um bar, entrega um bar, não entrega uma padaria. Se você está lá para ajudar com a parte de secretaria, cuida da secretaria. Mas, à medida do possível, ajuda a pessoa a enxergar o que ele não está vendo e ter uma resposta para isso. E com certeza você vai sendo contratada e indo para as outras áreas, tá? A gente fala assim, eu posso dar, a gente não dá opinião. A gente presta mentoria, presta consultoria. E isso, a gente tem que cobrar por isso, porque é um serviço especializado. Não é só um palpite. Faz sentido? Maravilha. E agora uma pergunta. Oba! Para você também aparece a galera é só uma dica. É só uma dica. É só uma dica. É simples. É rápido, acontece bastante. Como você acha que talvez o posicionamento que você tem forte na internet influencia para que não venham tantas dessas pessoas assim chegarem a você com isso? Eu acho que tem duas coisas, né? Uma que, assim, a gente precisa ter na internet a linguagem correta e mirar no público certo e na plataforma certa, né? Então, é difícil. O pessoal que, por exemplo, está no Instagram está muito afim de passar tempo, procurar dicas, etc. Então, vale mais a pena você fazer um conteúdo voltado para cada plataforma. Quem está no LinkedIn é executivo,
etc. Então, você tem que ter um conteúdo adequado para cada plataforma, você tem que mostrar um posicionamento diferente, ver aonde a sua estratégia se encaixa melhor para poder atrair as pessoas, né? Então, de repente, você não vai atrair um comprador no Instagram, mas você vai atrair alguém que vai te ver, vai saber teu nome, vai dizer, eu já vi esse cara. E numa hora que ele te vê num LinkedIn, ele fala, poxa, é alguém, eu já sei, esse cara faz isso, né? Tem um especialista de vendas que se chama, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E depois que eu tive Covid, tem uns nomes que sumiram da minha cabeça. E esse cara, ele fala mas eu aprendi a lição dele, que é o mais importante. Ele fala o seguinte, as pessoas não compram de você por 2 motivos. O primeiro motivo é, eles não te conhecem. O segundo motivo é, eles esqueceram de você. Então, você tem que se apresentar e tem que fazer com que as pessoas lembrem, tá? Por isso que eu tinha deixado lá um QR Code, é para vocês entrarem num grupo de chat do WhatsApp para a gente continuar se falando, porque se vocês querem crescer como liderança, eu quero vocês juntinho de mim. Com certeza. Nossa, que maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, se quiserem perguntar também depois, eu vou ficar à disposição aqui para falar com vocês, tá bom? Perfeito. Maravilha. Então, bom. Salva de palmas. Obrigado. Vai gravar bastante? Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Deixa eu descer lá, que a Aline já tá na...